Nós estamos na série Rumo ao Pentecostes. A primeira mensagem nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje nós vamos estar falando sobre a obra do Espírito Santo. E falar sobre o Espírito Santo é algo desafiador, porque ele é o selo da nossa salvação. Ele é que vai diferenciar você e eu naquele último dia, meu irmão. Então, se você está ouvindo na sua casa ou no trabalho, entenda que o Espírito Santo, ele é o selo da sua salvação e da minha salvação. E nesses dias tão desafiadores, nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos dele para nos guiar, para nos transformar, para nos fazer tomar decisões corretas, para que nós não tomemos decisões que estão de acordo com a nossa mente apenas, mas sim com a mente de Deus. E nós só vamos tomar decisões ou tomar atitudes de acordo com a mente de Deus, se nós estivermos conectados, ligados ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus agindo através de nós. Através do Espírito Santo de Deus, nós fazemos a obra de Deus, nós levamos pessoas ao arrependimento, nós levamos curas, transformações, mas é através do Espírito Santo de Deus. E essa mensagem é uma mensagem que eu tenho certeza que vai trazer transformação, a começar de mim e em você que está aí assistindo do outro lado, onde quer que você esteja. Que Deus possa tocar na sua vida agora nesse momento, te abençoar, te transformar, te dar novo ânimo. Se você estiver passando por um momento complicado, difícil, em que você está confuso, saiba disso, o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí com você também, e vai te guiar e vai te direcionar. Então falar da obra do Espírito Santo de Deus é algo importante para nós. Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, não tem como nós conseguirmos continuar. Nós precisamos do Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Então o Espírito de Deus é o mesmo que operava antes com os discípulos, e é o mesmo que está operando hoje aqui conosco, está operando hoje com a igreja na face da terra. Então nós entendemos que a obra de Deus é realizada através do Espírito de Deus. Não pense você que realizar a obra de Deus é do seu jeito, da sua maneira, é como você quer. Não, nós precisamos do Espírito de Deus para realizar a obra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio nome diz, vem de Deus e é Deus. E ele teve e sempre vai ter um papel fundamental nos planos de Deus, na igreja, na sua vida, na minha vida. Então, nós precisamos a todo tempo estar conectados ao Espírito Santo de Deus. Nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos fazer as coisas de Deus, sim, mas precisamos do Espírito Santo. Não pense você que você vai conseguir fazer do seu jeito, da sua maneira. Nós estamos lotados aí de pessoas que ensinam do seu jeito, da sua maneira, sem o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que não funciona. Nós precisamos, a igreja precisa do Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus. Como eu disse, o Espírito Santo é esse selo que vai nos diferenciar no último dia. É esse selo que vai te levar para estar junto com Deus no último dia. Então nós entendemos que eu preciso de ter uma comunhão diferente com Deus, eu preciso buscar a intimidade com Deus, eu preciso buscar estar perto de Deus, para poder estar sendo guiado por esse Espírito de Deus. O próprio Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado, mas lá ele venceu através da palavra de Deus, e continuou sendo guiado por Deus, para todas as coisas que ele fez, para todas as curas.
Enfim, nós precisamos do Espírito de Deus, e entendemos isso, que sem esse Espírito, sem o poder de Deus em nossas vidas, agindo através do Espírito Santo, não tem como nós realizarmos a obra de Deus. A obra do Espírito Santo em nós vai trazer vida àquele que está morto, vai trazer cura àquele que está doente. Então deixe que o Espírito Santo de Deus te use e me use, para levar vida para as pessoas, para levar transformação para as pessoas, para levar mudança de vida para as pessoas. O mundo carece do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão precisando do Espírito Santo, estão precisando de Deus na vida delas. E nós temos essa missão de fazer chegar o Evangelho de Deus através do Espírito Santo de Deus. Ele atua em mim, Ele atua em você. Nós precisamos crer nisso. Nós vamos aprender alguns pontos aqui importantes, para que nós possamos ter essa conexão bem firme com o Espírito Santo de Deus, entendendo que a obra não é minha, não é sua, não é de fulano nem de ciclano. A obra é do Espírito Santo de Deus. Não é você que vai convencer o fulano, ciclano, não, é o Espírito Santo de Deus. Você é o canal, eu sou o canal, eu sou aquele que vai ser usado, você é aquele que vai ser usado. Então, a obra é do Espírito Santo de Deus. Que a obra fique na mão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos desperta, te desperta e me desperta do pecado. Porque uma coisa é fato, que nos faz separação de Deus, é o pecado. A gente sabe disso. O pecado, ele é o grande responsável por nos separar de Deus, de nos separar da comunhão com Deus. Então o Espírito Santo, ele vem justamente para que nós possamos ser convencidos desse pecado. O Espírito Santo de Deus, ele vem justamente para nos mostrar que nós estamos errados, quando muitas vezes achamos que não estamos. Lá em João capítulo 3, no versículo 18, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Vou repetir, olha: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Ou seja, você precisa crer. Se você não crê no Evangelho, a própria palavra já diz, já está condenado. O que vai, como eu disse, o que vai diferenciar no último dia nós dos ímpios é justamente o Espírito Santo de Deus. Se eu não creio, e eu creio através da palavra, de ouvir a palavra, de ouvir o Evangelho, se eu não creio, eu já estou condenado. A Bíblia já está dizendo. Não sou eu quem disse isso, foi a palavra, é o próprio Jesus que disse isso. Se não crer, já está condenado. Então nós precisamos crer, para que a obra do Espírito Santo comece a atuar através de nós. Não tem como eu querer, sair do pecado sem me arrepender, sem mudar minhas atitudes. Aquele famoso jeitinho brasileiro: não, esse aqui dá para ir, esse pecadinho aqui dá para levar. Não, Deus não te quer pela metade, 98%, não, Ele te quer por inteiro, para que você seja flecha de Deus, para que você seja cura de Deus, para que você seja usado por Deus para transformar vidas. Se você está aí, não sabe se vai, se fica, não, decida hoje. Falei: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra do Senhor, então eu preciso do Teu Espírito Santo para fazer essa obra, porque a obra é do Espírito Santo, não é minha, não é sua, Ele é quem faz. Então deixe com que o Senhor te use e me use. Como eu disse, o pecado, ele é grande responsável por, às vezes, nos separar de Deus. Mas a Bíblia mesmo, a própria Bíblia, nossa Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Então, você fala: eu estou todo cheio de... Não, meu irmão, tem chance, tem jeito. Se arrependa, mude. Aproveite a chance que Deus está te dando hoje, que está me dando hoje, de mudança.
O grande problema de muitas pessoas é que elas não querem mudar. Elas querem conquistar, querem fazer, mas não querem sair do pecado. Isso é difícil. Saul, quando a presença de Deus saiu de Saul, ele não percebeu. Olha para você ver. Ele não percebeu. Então nós precisamos estar atentos a isso. Como é que eu vou vencer numa geração tão difícil? Com o Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou fazer a obra de Deus tão convicto? Com o Espírito Santo de Deus, porque a obra é dele, não é minha, não é sua. A obra é do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ficar bem ligados a isso. Porque, como eu disse, é muito fácil se distrair com as coisas que tem hoje, com a tecnologia, com os entretenimentos que tem hoje, com as coisas que tem hoje é muito fácil distrair. Nós estamos envolvidos de muitas coisas, é muito fácil eu me distrair e não querer mais estar na igreja ou estar servindo a Deus. Nós precisamos estar todo o tempo ligados no Espírito Santo de Deus, estar todo o tempo buscando essa intimidade com Deus, buscando essa intimidade com o Senhor. Eu tenho um filho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 meses, e, assim, falar que amo o filho, né? Claro que amo, mas ele proporciona momentos muito legais que a gente aprende, né? A gente vai vivendo ali e vai aprendendo com aqueles momentos. E a referência que ele tem de mim como pai e da minha esposa como mãe, aquele amor que ele gosta de estar conosco, sabe? A gente pode estar em qualquer lugar, tem que estar com a gente, não importa como, mas tem que estar com a gente. Eu fico pensando, nós temos que ser assim com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, estando com Deus, estando com o Espírito Santo, está tudo certo. E é assim que eu sinto que ele sente quando está conosco. Então nós precisamos entender a obra do Espírito Santo de Deus, e Ele nos revela se tem algo errado, se tem algum pecado que está atrapalhando você de segui-lo. Então comece a prestar atenção na sua conduta, na sua maneira de agir. Comece a prestar atenção, que Deus possa te mostrar, olha, é aqui, é ali que eu preciso mudar, e o Espírito Santo de Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida, com certeza. Precisamos entender que a obra é dele e não minha. O ponto 2, o segundo ponto, diz que o Espírito ilumina você para entender a palavra de Deus. Vou repetir, o Espírito Santo ilumina você para entender a palavra de Deus. Nós só podemos caminhar com segurança em meio às dificuldades, entendendo bem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, lá em Salmo 105, se eu não me engano, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, com o Espírito Santo de Deus, eu vou entender essa palavra e vou ter, como é que eu posso dizer? Um caminho iluminado para seguir. Vou ter um caminho que eu vou conseguir enxergar onde eu estou pisando. Agora, se eu estou querendo caminhar sem a direção do Espírito Santo de Deus, sem o Espírito de Deus, eu não vou enxergar meu caminho, eu não vou entender a palavra de Deus e, consequentemente, com certeza eu vou me tropeçar em pedras, eu vou tropeçar em algum lugar no caminho. Isso é o que tem acontecido muitas vezes. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele vai iluminar para que nós possamos ter entendimento da palavra. Se você tem aquela dificuldade, eu não quero ler a Bíblia, porque toda vez que eu vou ler a Bíblia eu não entendo nada. Comece a orar, quando você for orar, falar com Deus, quando você for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você, porque a Bíblia, ela não é como qualquer outro livro, não é. A Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos lê-la mediante a orientação do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te guiar, vai te corrigir, vai te dar a direção. Então não pense em ler a Bíblia, vou ler aqui com o meu entendimento mesmo, não. Pense e entenda que a Bíblia é a palavra de Deus falando comigo e com você, fechada, aberta, de qualquer jeito, ela é a palavra de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para entender essa palavra. A Bíblia diz que
Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. A Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Acho que é isso mais ou menos, em Coríntios. Se eu estiver errado, me perdoe. Em 1 Coríntios, se eu não me engano. Então, entenda isso. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos entender a palavra de Deus, não conseguiríamos transmitir quem é Deus. O Espírito de Deus é Deus agindo em mim e em você. Então, através do Espírito Santo de Deus, com certeza, nós podemos entender essa palavra e viver de uma maneira totalmente diferente. Viver, enquanto talvez tem pessoas vivendo um caos, você vai levar paz, você vai levar transformação, você vai levar cura, você vai levar libertação. Enquanto uns trazem desordem, outros trazem confusão, você vai levar alegria, você vai trazer paz para o lugar. Você não vai levar contenda, você vai levar o Espírito Santo de Deus, entendendo sempre que a obra não é sua nem minha, a obra é do Espírito Santo de Deus. Do ponto 3 diz que o Espírito traz convicção espiritual para você e para mim. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer convicção. E lá em João, no capítulo 16, no versículo 8 a 11, diz assim, ó: quando ele vier, ele, no caso o Espírito Santo, isso é Jesus falando, né, com os discípulos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então o Espírito Santo vai te trazer convicção espiritual. Você vai começar a entender as coisas de uma maneira diferente. Porque você vai entender que o Espírito Santo de Deus, ele que é responsável de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que convence, como eu já tenho dito, eu já repeti várias vezes. A obra não é minha, não é sua, a obra é do Espírito Santo de Deus. Tem orado pelo parente para ser curado, tem orado pelo parente para converter. A obra não é sua nem minha, a obra é do Espírito Santo de Deus. Confie, acredite, continue orando, não desista. Coloque nas mãos de Deus mesmo, porque a obra não é minha nem sua, é do Espírito Santo de Deus. Ele sabe a hora certa, ele sabe o momento certo de agir, ele sabe quando agir. Então, o Espírito Santo de Deus te convence do pecado. E essa geração, eu não vou falar essa geração, porque o pecado está no mundo já tem muito tempo, né? Mas nós vemos uma geração que, assim como Sodoma e Gomorra, né, amava o pecado, no tanto que foi destruída. Nós estamos numa geração assim também. O pecado, ele quase que chega por Sedex para você. Na verdade não, chega pro WhatsApp, né? O pecado, ele está chegando assim de todos os jeitos para você sair da presença de Deus. E as pessoas precisam ser convencidas que estão no erro. Não sou eu que vou convencer, não é fulano, não é ciclano, é o Espírito Santo de Deus. Quando você converteu e aceitou Jesus e entendeu que era pecador, quem te convenceu não foi a pessoa que te levou para a igreja ou a pessoa que pregou para você, não, foi o Espírito Santo de Deus que entrou em você e te convenceu que você não é bom o suficiente como você acha que é, que eu não sou bom o suficiente como eu acho que eu sou. O jovem rico chegou para Jesus, né, falou: bom mestre. E Jesus falou: ó, bom não, bom é só o Pai. Talvez ele chegou para Jesus achando que, olha, não, isso aí tudo eu já faço, Jesus, eu já sigo desde a minha mocidade, pode ficar tranquilo. Mas Jesus sabia, né, o que aquele jovem precisava. A Bíblia não dá detalhes do que aconteceu depois que Jesus falou que, ó, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia só diz que ele ficou triste porque tinha muitas riquezas e não fala mais se ele seguiu Jesus, se ele, enfim, não fala. Se ele ficou triste é porque ele provavelmente era muito apegado às suas riquezas. E uma coisa difícil hoje é muito fácil falar, né, do jovem rico. Uma coisa é eu falar do jovem rico não tendo a condição talvez que ele tinha. Uma coisa é você ter uma condição financeira muito avantajada e Jesus te pedir, sabe? Nós precisamos entender isso,
Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos nos entristecer, não vamos querer, abandonar, largar. Não, eu prefiro ficar aqui com o meu pecado, com o meu mundo, com a minha vida, do que abandonar tudo para poder seguir a Jesus. A Bíblia diz que aqueles que querem seguir a Cristo piedosamente sofrerão perseguições. Então olha para você ver. Hoje nós estamos numa geração cristã que quer brigar por tudo, né? Brigar pelo direito de tudo, né? Não acho errado, a gente tem que nos posicionar mesmo. Mas às vezes nós precisamos entender se é momento de ficar calado, se é momento de brigar de forma espiritual, em oração, em busca. A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então talvez você tenha brigado demais no campo terreno e tenha esquecido do campo espiritual. Talvez eu tenha brigado demais de forma física, esquecendo do espiritual, esquecendo de orar, esquecendo de buscar mais, esquecendo de consagrar a vida a Deus, esquecendo de ler a palavra. E quero que Deus fale comigo de uma maneira maravilhosa. Quero ter a intimidade que Elias tinha, mas eu não oro como Elias orava. Fica difícil. Então nós precisamos entender isso. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado. Não sou eu que te convenço do pecado. Não sou eu que estou com você o tempo todo. É o Espírito Santo de Deus que te convence e me convence do pecado. Nos convence também da justiça. As pessoas são convencidas da justiça de Cristo e da necessidade da sua justiça. Lá em Mateus 5,6 nós fala que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E nós entendemos que a justiça de Deus não tem nada a ver com a sua e com a minha justiça. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, se a gente for pensar, quando você é injustiçado em alguma questão no trabalho, ou de alguma forma, a gente já quer, brigar, a gente já quer resolver aquilo. Quando um caso terrível de assassinato ou de coisa do tipo, nós já queremos dar o juízo para aquela pessoa que, matou tantos, fez tantas coisas erradas, aí ela converte, aceita Jesus, está aproveitando da igreja para poder, não, a sua justiça e a minha justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus não tem nada a ver com a sua justiça e a minha justiça. Pensa só, será que era justo aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz ir para o paraíso com Jesus? Talvez aos meus olhos não era justo, Aqueles trabalhadores da vinha, aquele que chegou por último, recebeu o mesmo tanto que o outro que está trabalhando lá o dia inteiro. A justiça de Deus não tem nada a ver com a minha justiça e com a sua justiça. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, o mover de Deus. Por isso que nós precisamos estar todo o tempo ligados no Espírito Santo, porque aí sim nós vamos entender a obra dele. Porque aí você não vai ficar com raivinha, bravinho, não, porque você vai entender que é a obra do Espírito Santo de Deus. Você vai entender que é Deus que está agindo, que não é você, que não é, não, você vai entender que é o Espírito Santo de Deus. Então eu já disse que ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e ele nos convence do juízo. Falar de juízo numa geração como nós estamos é difícil. E as pessoas que estão cegas pelo pecado, elas não querem ouvir sobre juízo, não querem mesmo. O próprio Paulo, quando estava falando para Félix, se eu não me engano, começou a falar de questões do juízo, da vinda, e ele, não, para, pediu para parar. Para, não, chega. As pessoas não querem ouvir sobre juízo. Você pensa, João Batista, quando estava lá batizando, os fariseus foram para lá para ser batizados, e João falou com ele, raça de víboras, vocês estão querendo fugir da ira vindoura? Vocês estão querendo fugir de quê? Vocês estão querendo dar um miguezinho? Não, nós precisamos entender que eu só vou ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Não é por uma pessoa A, B ou C, não, é pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, o pecado, ele pode te cegar a ponto de você não querer nem ouvir sobre o juízo.
que uma coisa é certa, meu irmão, o juízo, ele é real. O dia do Senhor é real, não é historinha não. Mas nós que estamos em Cristo, que estamos com o selo do Espírito Santo, estamos tranquilos. Se você tem o selo do Espírito Santo, e está buscando, está mantendo a sua fé, a sua comunhão com Deus, pode ficar tranquilo, que quando Ele vier, sabe, vai ser uma glória para você. Não vai vir como ladrão, para você que estiver esperando, estiver, sabe, aguardando o Senhor. Mas, atente-se a isso, o juízo não é uma história, o juízo é Bíblia e é real. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, convencer as pessoas disso. Convencer, não nós, né? Como eu acabei de dizer, a obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, através do Espírito Santo de Deus, mostrar para as pessoas que o juízo está vindo, que a palavra de Deus está vindo, que está aí. Nós precisamos mostrar para as pessoas, através do Espírito Santo de Deus, que Jesus está vivo, está à destra de Deus. O juízo real, como eu disse, mas no crente fiel não precisa temer o juízo, porque nós estamos totalmente ligados ao Senhor. Nós estamos totalmente interligados ao Senhor através do Espírito Santo de Deus. Então, entenda isso. O Espírito Santo de Deus, ele convence do pecado, ele convence da justiça e ele convence do juízo. E nós vamos buscar entender isso sempre. E já estou quase acabando, olha só. O Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo, traz o poder de Deus para lhe capacitar. Então, quem te capacita e me capacita, não é o seu curso, a sua inteligência, não, é o Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, diz assim, ó: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Novamente, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, entenda isso. Quem te dá capacidade, quem te faz vencer, quem te faz crescer, é o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Quando você vencer, quando você conquistar, entenda que é o Espírito Santo de Deus que está te capacitando, está te moldando, está te transformando, está mudando a sua mente. Então nós precisamos, de uma vez por todas, entender: a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão ser convencidas, vão ser transformadas, vão ser mudadas, não porque eu quero, mas sim porque o Espírito Santo de Deus é quem age, é quem transforma, é quem muda. É através dele que nós vamos poder levar a cura para as pessoas. É através dele que nós vamos poder levar a unção de Deus para as pessoas. É através do Espírito de Deus que nós vamos poder levar o arrependimento para as pessoas. As pessoas precisam de arrepender, as pessoas precisam de mudar, as pessoas precisam de fazer isso, aquilo, mas sem o Espírito Santo de Deus não tem jeito. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. O Espírito de Deus é Ele que nos guia, é Ele que nos dá direção. Então entenda que sem o Espírito de Deus, você pode ficar perdido. Você pode até achar que está caminhando, você pode até achar que está aprendendo, que está fazendo, mas não. Com o Espírito de Deus, nós vamos dar tiros mais certeiros, né? Não sei quem aqui assiste futebol, eu assisto, por exemplo, sabe aqueles times que está correndo errado no jogo, né? Cansa fácil, porque está correndo atrás do adversário, está correndo de forma errada, está marcando errado, e o adversário acaba deitando e rolando em cima, né? Então nós precisamos entender, sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar assim, correndo errado, indo para todos os lados, ficando perdido. Mas com o Espírito de Deus, nós vamos estar sendo guiados de maneira certeira. Nós vamos fazer a obra de Deus de maneira certeira. O Evangelho está chegando até você através dessa transmissão. E vai chegar a mais pessoas que vão assistir depois dessa live.
E eu tenho certeza que pessoas vão ser transformadas através dessa live, através dessa pregação, através de outras pregações. Nós vamos entender que é assim que a obra de Deus funciona, que é assim que o Espírito Santo trabalha. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Talvez aquela pessoa que você falou, fulano, assiste a live da igreja, ela não está assistindo agora. Mas talvez naquele momento que você não está nem esperando, ela vai lá, vou assistir agora aqui. E naquele momento o Espírito Santo vai lá e muda o pensamento daquela pessoa e transforma, e aquela pessoa se entrega ao Senhor. Pensa você, quando você estava lá no pecado, estava lá perdido, e o Espírito Santo foi até você, através de alguém, e foi te moldar, te transformando, te mudando. Então entenda que o Espírito Santo de Deus, ele te capacita, ele te dá poder, ele te dá unção, ele te convence do pecado, da justiça, do juízo, ele te faz entender a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como eu disse, ele nos desperta do erro, do pecado. Então, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos entender todas essas coisas. Então, a partir de hoje, entenda que a obra não é minha, não é sua. A obra é do Espírito Santo de Deus. Deixe que o Senhor te use através dele. Deixe que o Senhor faça grandes coisas através da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te encher onde você estiver agora. Eu vou estar orando para que Deus possa tocar em você aí onde você estiver, para que Deus possa, te guiar de uma maneira poderosa nesses dias, que você possa receber essa oração, em nome de Jesus. Deus, eu coloco cada pessoa, Deus, que tem se colocado diante dessa tela, assistindo essa transmissão, seja em casa, seja no trabalho, seja diante de um celular, seja diante da televisão, onde quer que esteja, meu Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, leve cura, leve transformação, leve mudança de vida. Aquela pessoa que às vezes está sofrendo por diversas situações, nós não temos a capacidade de ir até aquelas pessoas e resolver problemas de A, B e C, mas o Senhor com Teu Espírito pode chegar em qualquer lugar, meu Pai. Naquele leito de hospital onde tem pessoas que estão perdendo a vida, pessoas que estão doentes, que o Senhor vá, Deus, pela misericórdia do Senhor, através do Teu Espírito Santo, Deus, em meio a essa oração, Deus, tocar em pessoas que possam ser curadas nesse momento, possam ser transformadas nesse momento, pessoas que estão desesperadas porque perderam a sua fonte de renda, que o Senhor, Deus, entre na vida dessa pessoa e faça um milagre, Deus, não porque nós queremos ou porque nós mandamos, o Senhor vai fazer, não, é através do Teu Espírito Santo de Deus, pela misericórdia do Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada, e sem o Teu Espírito Santo nós não podemos nada, Deus. Então, meu Pai, eu oro, eu ministro a cura, a libertação, a salvação, o poder do Senhor em cada vida que está assistindo essa live, em cada vida que vai assistir essa live depois, que vai de alguma forma ouvir essa pregação, que vai ouvir os louvores que foram entoados. Então eu ministro, Deus, a presença do Senhor impacte e traga vida para essa pessoa que estiver assistindo, meu Pai. Eu creio no poder do Senhor, eu creio na obra do Espírito Santo, em nome de Jesus.